Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, primeiro dia da semana, última semana do mês de janeiro de 2024. Graças a Deus por sua vida, todos que nos acompanham de maneira presencial ou remotamente. Graças a Deus que nós tenhamos uma semana abençoada. Bem, chegamos na lição de número 4. Graças a Deus. 28 de janeiro de 2024, e o tema, embora pareça ser novo, não é. Nós já estudamos na lição de número 14, né? Foi até um número atípico, porque normalmente nós temos 13 lições, mas ano passado, finalzinho do ano, foi até numa sexta-feira, a última sexta-feira do ano de 2023, a gente falou um pouquinho sobre o reino de Deus, que há muita confusão, né? E também hoje nós vamos estudar sobre a igreja e o reino de Deus. Irmão Sebastião, irmão Sebastião, glória a Deus. Irmão Sebastião comentou comigo há 2 aulas atrás sobre essa temática, o reino de Deus. Realmente, muitas vezes a gente ouve muitas definições, o que é reino de Deus. Tem gente que pensa que a igreja é o reino de Deus e pronto, está encerrado o assunto, e as coisas não são bem assim. Por isso essa lição é muito importante para nós compreendermos a igreja e o reino de Deus, que não é simplesmente um sinônimo. Então muito cuidado. E nós vamos iniciar lendo o nosso texto áureo, que está em Marcos capítulo 1 versículo 15. Lembrando então, Mateus, Marcos, Lucas são os 3 evangelhos que têm uma visão simétrica, similar, por isso sinótipo. Vem da palavra grega, mesma visão, ótica, sinóptica, sinótipos, evangelhos sinótipos. Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma abordagem, a mesma visão. E o evangelho de João, que tem aspectos um pouquinho diferentes, mas abordando o mesmo conteúdo, as boas novas e o reino de Deus. Marcos capítulo 1 versículo 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Graças a Deus. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma missão importante da igreja, até porque o próprio Senhor Jesus e o próprio João Batista pregavam sobre o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe é o contexto onde está o nosso texto áureo. Então nós vamos ler no Evangelho de Marcos. Se você não tem lição, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 17, mas também está na sua lição, está no telão, e eu convido os irmãos para se colocarem de pé para a leitura em reverência à palavra de Deus, um ato exterior de reverência, porque é claro que quando vai ler a palavra de Deus, o nosso coração já está reverente. Ficar de pé é apenas um ato simbólico externo de reverência. Então vamos ler Marcos capítulo 1 versículos 14 a 17, vamos ler todos juntos com calma esse contexto tão importante. Versículo 14: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te damos graças nessa manhã. Com ações de graças queremos te agradecer
por tão grande salvação, pelos méritos do teu Filho, o Senhor Jesus, conquistados na cruz do Calvário. Te adoramos pelo santo sangue do Senhor Jesus, pela vinda do teu Espírito Santo. Abençoa essa aula, nos inspira, nos ajuda, nos edifica. Assim nós pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Como sempre fazemos aos domingos, vamos pensar no nosso texto áureo. Foi Jesus que disse isso, não é? Depois da prisão de João: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o nosso texto áureo desse abençoado domingo aqui em Campinas, chuvoso, graças a Deus, no capítulo 1, entre os versículos 14 ao 20, ali está o contexto do nosso versículo 15. Após então João, que João que é esse? O batizador. Porque tem gente que pensa que Batista é sobrenome, pode ser o seu sobrenome, mas não é sobrenome de João, não é o sobrenome do João, irmão. Você vê o João Batista, sim, tudo bem, não tem problema nenhum você chamar João de Batista, só que Batista não é sobrenome na Bíblia, é sobrenome na nossa cultura aqui no Brasil. Tem um monte de gente aí que é José Batista, João Batista, Maria Batista, Antônio Batista, então tem de tudo aí, mas isso é sobrenome no Brasil. Aqui na Bíblia, quando você encontrar João Batista, não é sobrenome dele, é João, aquele que batizava. Aí é a atividade ministerial dele, ele batizava, então Batista. Então só deixando claro aqui, então João, aquele que batizava, porque como ainda eles não têm a percepção de sobrenomes como nós temos hoje, então você fala filho de Beltrano, ou então da cidade tal. Por exemplo, Maria de Magdala, Maria Madalena, aí virou sobrenome no Brasil. Judas Iscariotes, é da cidade de Iscariotes, não é sobrenome dele. Davi ben Jessé, Davi filho de Jessé, então apenas, ou Simão Bar Jonas, Bar é a palavra aramaica para filho, Ben é filho em hebraico, é bem, em aramaico Bar, em árabe Ibni, em português filho. Então há uma diferença aí, mas não são sobrenomes, é a identificação. Então João, aquele que batizava, ele foi entregue à prisão, ele foi preso, e o Senhor Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Ou seja, após o encarceramento de João, o Senhor Jesus partiu para a Galileia, onde começou efetivamente seu ministério, com a proclamação das boas novas do reino de Deus, anunciando então que o tempo havia chegado. Esse que é o nosso contexto. Ele encontrou quem? Pedro, André, Tiago e João. Aonde que ele encontrou? No lago de Genezaré. O apelido dele é mar, mas não é mar, é um lago de água doce. O lago de Tiberíades, da língua hebraica, Kinneret, vem da palavra Knorr, significa harpa, porque o lago tem o formato de uma harpa. Essas harpas que se toca, sabe, a harpa. O lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ele tem um formato de, se olhar a foto do satélite, a irmã Vera, que foi minha aluna na geografia bíblica, lembra do Kinneret, do Knorr, que eu mostro isso. Então se você quiser fazer escola teológica, você vai ter aula de geografia bíblica, e esses detalhes se aprende na escola teológica. As inscrições estão abertas, corra, porque são poucas as vagas, invista um pouquinho no seu saber teológico, é importante, as aulas são presenciais. Então, vem da palavra Kinneret. No Antigo Testamento aparece como lago Kinneret, no Antigo Testamento, mas o nome desse mar da Galileia é também lago de Genezaré.
Lago de Tiberíades. E Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, é a profissão deles. E o Senhor Jesus então falou: eu vou transformar vocês de pescadores. O peixe mais comum do mar da Galileia é o equivalente aqui, irmão Romeu, da tilápia, do cará. Sabe o cará? É muito parecido. Você lembra, você comeu comigo lá no mar da Galileia, o peixe de São Pedro? Lembra? Lembra, Silvana? Então o peixe de São Pedro é o cará, você viu lá assado, né? Então ali tem muito disso. E eles pescavam, era a economia da Galileia. A Galileia sempre foi mais rica. Então a parte norte de Israel sempre foi mais rica. Um dos motivos, o mar da Galileia tinha peixe. Não é igual hoje, irmão, que você vai no mercado, você não tem essa construção econômica capitalista que nós temos hoje. É completamente diferente. Mas havia uma, entre aspas, indústria pesqueira no mar da Galileia. E o Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. E o Senhor Jesus faz um trocadilho muito inteligente. Fala: ó, vocês são pescadores de peixe, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Glória a Deus. Bonito, né? Pescadores de homens. Iam então tirar os homens do mar desse mundo. No Evangelho de Marcos, a Galileia então vai tornar o centro irradiador das atividades do Senhor Jesus. Não é Judá. Então vamos pensar aqui. Na época do Senhor Jesus, você tem províncias, que o Império Romano estava dominando aquela parte do mundo. Nós estamos falando então do ano primeiro, do primeiro século ainda, né? O segundo e o primeiro século. Mas especificamente no primeiro século, antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos pegar esse período, ou seja, 2000 anos atrás. A região onde está o Estado de Israel hoje era uma região dividida em províncias, que o Império Romano havia dividido. Na província da Judéia, a capital da Judéia permanecia sendo a Jerusalém. Por quê? Porque era cidade religiosa. Roma havia construído uma fortaleza em Jerusalém, apelidada de Fortaleza Antônia, onde ficava então o exército romano. Ficava lá, principalmente quando tinha festa, muita gente ia para Jerusalém, porque o templo de Deus estava lá. Então tinha que ter o exército romano na Fortaleza Antônia. Mas nós temos outras províncias, a província da Samaria, onde habitavam os samaritanos, e a província da Galileia, mais ao norte. A Galileia vai ser o local onde o Senhor Jesus começa a trabalhar. A própria cidade de Nazaré fica na Galileia, a região norte de Israel. E as atividades do Senhor Jesus começam ali. Ele chama os primeiros discípulos. Por isso alguns historiadores até dizem que a igreja iniciante seria com a chamada de Pedro, André, João. Então eles acham, mas na verdade a maioria dos historiadores, e eu também penso assim, que a igreja ela inicia com a descida do Pentecostes, em Atos capítulo 2, como sendo a inauguração da igreja. Mas tem historiadores que pensam que pelo fato de Jesus chamar na Galileia a Pedro, André, Tiago e João, então pensam que ali iniciou a igreja, né? Por quê? Porque a palavra eclesia é a palavra grega que significa tirado para fora, pinçado para algo especial. Essa palavra já existia no que ficou o conceito dos gregos de assembleia. A palavra eclesia pode significar assembleia. Por isso que a gente fala que é redundante falar igreja, assembleia, né? Que você está falando duas vezes a palavra igreja, só que uma em português e outra em grego, né? Assembleia no sentido de eclesia. Só que os gregos não pensavam religiosamente, eles estavam pensando politicamente. Então eles estavam pensando na assembleia das pessoas que eram tiradas para governar o Estado, a cidade-estado. Então esse era o pensamento grego, enquanto que Jesus dá um tom então, ou verniz religioso. Vamos tirar as pessoas do mundo para algo glorioso que é o seu corpo, a igreja. Então a província da Judéia em Jerusalém não foi o centro inicial do ministério de Jesus, por um bom tempo, né? Mas foi a Galileia. Então a chamada dos primeiros apóstolos foi na Galileia, e o início da igreja cristã foi confirmado em Jerusalém. Por quê?
Porque os cristãos estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes. Então, no dia do Pentecostes eles estão em Jerusalém. Vem da palavrinha penta, 50. 50 dias após a comemoração da Páscoa é a festa dos Pentecostes. E pelo fato de nesse dia o Senhor Jesus enviar o Espírito Santo, e eles falaram línguas, e ali começaram as curas e maravilhas, o poder, o revestimento do poder ocorreu em Atos capítulo 2. Então todo crente hoje, todo cristão bíblico que crê que Jesus batiza no Espírito Santo ainda hoje, que ainda acredita na promessa do Pai, que é o revestimento do poder e nos dons espirituais, ficou apelidado no Brasil de pentecostal. Aliás, haverá um simpósio aqui na nossa igreja no mês de março. Então as inscrições já estão abertas, procure aí os irmãos diáconos, faça já. E o pastor Douglas, que já foi comentarista do último trimestre, né, da Escola Bíblica Dominical, ele escreveu um livro e o simpósio será sobre o livro. O tema do livro dele é o ethos pentecostal na vida pública, se não me engano é isso, né? O pastor Douglas é aquele que foi no Supremo Tribunal explicar para a juíza Rosa Weber por que a nossa posição é contrária ao aborto deliberado, como se propõe o Estado brasileiro na figura da ministra. E o pastor Douglas esteve explicando. Então ele fez o ethos pentecostal. Ah, irmão, eu não sei o que é isso. Então venha fazer o simpósio. Olha que benção. O que não pode, né, pastor Humberto, é achar que é o etios, né? O que é o ethos pentecostal? É o seu carro que está lá fora, o etios. Não, aquele é etios, irmão. Estou falando ethos. O que não pode, o irmão falou, escrever errado aqui, irmão, no nome do simpósio, não é? Olha que fraqueza, irmão. É atos pentecostal, não é atos, é ethos mesmo. É uma palavra grega. Então venha, participe do simpósio sobre o ethos pentecostal para você aprender, porque essa é a intenção do simpósio, a gente aprender. Então faça a sua inscrição, você vai ganhar um livro, está incorporado o simpósio, e o pastor Douglas estará aqui, mas faça logo, não fique enrolando, irmão, porque tem irmão que é uma fraquezinha, né? Aquela cultura do brasileiro, deixar na última hora, no último momento, aí não dá, né? É difícil, né? Vamos lá então. A chamada então dos primeiros apóstolos foi na Galileia, o centro irradiador, onde Jesus chama Pedro, João, Tiago, né? André, e agora a inauguração da igreja, o revestimento de poder, Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Bom, então vamos para o nosso textual, isso é apenas o contexto dele. Aí o Senhor Jesus então vai dizer, o tempo está cumprido. Lembra que Paulo fala em Gálatas também, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob ou debaixo da lei, sob. Então o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então não tinha chegado ainda, está próximo, está pronto para vir o reino. Então o antigo estava prestes a desaparecer, está vindo uma nova ordem, que é o advento do reino, o reino de Deus. Então o Messias determinou o fim do antigo e o começo do novo. Assim também sucede espiritualmente. Lembra o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 17? Se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se formou. Glória a Deus. Então é um novo tempo, um novo testamento, a nova aliança. Então está acabando o quê? O Antigo Testamento, o antigo modelo. Então o sistema profético do Antigo Testamento termina em João Batista, ou João o Batizador. Ali acaba, iniciamos uma nova dimensão espiritual. Temos dons espirituais, mas não tem aquele modelo. Então quando você vê essa turma dizendo, eu sou profeta, profeta Beltrano, esquece, é tudo bobagem, perda de tempo. Porque a Bíblia é claro, o modelo de profecia do Antigo Testamento se encerra em João. Se encerra em João, irmão. Então não tem essa turma, né, que fala tanta coisa. Bom, em Mateus capítulo 3, versículo 2, lemos que João, aquele que batizava, olha só, agora é Mateus, não é Marcos. Não é Marcos 1,15, agora é Mateus 3,2.
Olha a mensagem de João, aquele que batizava, aquele que está preso, e Jesus faz essa declaração. Ele fala, é chegado o reino de Deus. Só que ele usa uma outra expressão, reino dos céus. Porque o Evangelho de Mateus, primeiramente, foi escrito para o povo judeu. Então ele vai usar uma linguagem diferenciada. Ele vai dizer reino dos céus. E logo à frente eu explico por que reino dos céus, diferentemente de Marcos, Lucas e João, que usa a expressão reino de Deus. Então, reino dos céus, essa é a expressão peculiar de Mateus. 51 vezes aparece no Evangelho de Mateus a expressão reino. No Evangelho de Mateus. Aquele evangelho que primeiramente foi escrito para os hebreus. Tanto é que, primariamente, ele foi escrito na língua hebraica. Depois traduzido para o grego. Mas 30 vezes aparece a expressão reino dos céus. É bem específica do Evangelho de Mateus. Então o uso principal dessa expressão se refere ao reino literal de Jesus. Então quando ele está falando do reino, ele está falando do reino que os judeus compreendiam. Qual era o reino que os judeus esperavam? O reino de Deus. Jesus, e aí a percepção inclusive é política. Seria o equivalente ao milênio. Jesus chegando, colocando o reino de Davi. Aquilo que os profetas predisseram, o profeta Isaías. Então eles estão pensando que é o milênio, está chegando. Só que os judeus não aceitaram. Olha o problema. Veio para que era seus. Jesus veio para implantar o reino milenal lá em Israel. Mas os judeus não aceitaram. Não aceitaram Jesus. Não aceitaram o reino. Eles rejeitaram o reino. Então parou no plano de Deus, e Jesus vai criar um corpo chamado igreja. Mas o reino vai vir ainda. O reino virá, continua, está pausado porque veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Rejeitou, pausa o reino. Estava chegado, era mesmo, vamos implementar. Mas o povo judeu não entendeu. Então o que acontece? Abre-se igreja, corpo, que é um aspecto do reino, mas você não pode dizer que a igreja é o reino de Deus, porque o reino de Deus está por vir, que é o milênio, quando Jesus reinará em Jerusalém, o reino no trono de Davi, conforme as profecias bíblicas, mas isso é um outro momento. Então o uso principal da expressão reino, se refere sim ao reino literal, sem dúvida, eu tenho que estar atento, claro, ao contexto. Mas existem outros aspectos. No Evangelho de Mateus, a palavra reino é um tema muito importante. Por quê? Porque o contexto é judaico. Os judeus entendiam quando se falava de reino. Eles estavam esperando o reino. Eles estavam esperando o Messias. Só que eles não entenderam o servo sofredor. Eles não leram direito o profeta Isaías. Todas as vezes que o termo reino é usado teologicamente no Evangelho de Mateus, ele se refere à mesma coisa. O reino, o milênio, que estava por vir na terra. O reino messiânico. Reino que será inaugurado e governado pelo Mashiach, Messias, desejado, esperado, Christos, o Cristo. Conforme Isaías capítulo 2 e Apocalipse capítulo 20, são profecias. Eu estou lendo o livro do profeta Isaías, ainda hoje li o capítulo 14 do profeta Isaías, porque todo dia eu leio um versículo da Bíblia. E esse livro do profeta Isaías é extremamente messiânico, é impressionante como é um profeta messiânico, o profeta Isaías. Esse livro tem 2.500 anos. E dá a impressão que ele escreveu ontem. Então o reino estava por vir. É o reino que existirá, que Jesus governará, conforme profetiza também o profeta Zacarias. Profetizará de Jerusalém. O profeta Isaías fala, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso se cumprirá ainda, irmão.
E esse foi isso que João estava anunciando, principalmente, esse reino, o reino de Deus. Então as expressões evangelho do reino, reino de Deus, ou reino dos céus, são tecnicamente termos que dialogam, que tem a ver com o reino de Cristo primariamente. Mas não só isso, tem outros aspectos também. Então, primordialmente, se refere à vinda do reino, ou o milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Quando se dará isso? Depois que Jesus já arrebatou a igreja, depois das bodas do Cordeiro, depois da grande tribulação aqui no mundo, que não tem nada a ver com a igreja. A grande tribulação tem objeto específico. Jesus é aquele que nos livra da ira futura, embora tem crente que quer ficar na grande tribulação, irmão. Tem pregador que fala que a igreja vai ficar. Ele quer ficar, irmão, coitado. Eu vou fazer o quê? Se a pessoa quer ficar na grande tribulação, então fique. Eu vou ser arrebatado, porque Jesus nos livra da ira futura. Ele nos guardará da grande tentação que virá sobre toda a terra. Jesus nos arrebatará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é tão bom, né? Até esses pregadores simplórios que pensam que vai ficar na grande tribulação, vai ser arrebatado também, irmão, tadinho. Jesus vai levar ele também, né? Não podemos ser tão radical assim, né? Então, meus irmãos, as expressões são expressões simétricas, similares. Claro que primordialmente se refere ao reino milenal. Por sua vez, a volta do Senhor, né, do reino, quando ele voltará com a igreja arrebatada, seus santos. Obviamente, João, o batizador, aquele que batizava, ele usa aqui referindo-se à ordem especial de Deus a ser estabelecida na terra, que é o reino de Deus. Mas em outra parte, e aí que eu preciso que você preste atenção, ele dirige também a algo que nós falamos hoje. Independentemente de qualquer que seja o reino que ele está se referindo, nós sabemos que há uma literalidade nessa expressão. O reino milenal, mas tem outros aspectos desse reino, que não é só o milenal. Então o reino é do céu, reino dos céus. Por que é do céu? Porque é de Deus, porque a sua origem é divina, porque as orientações desse reino serão de Deus. Então o reino de Deus, o reino do céu, essa é a ideia. A ideia básica desse reino é a sujeição de todas as coisas, sejam presentes, futuras, sob o poder de Deus. O reino de Deus, porque Deus é o nosso grande rei. Provavelmente a expressão reino de Deus, então, é a sinônima de reino do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem escritor que separou. Fala, olha, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra, evangelho do reino é outra. Não, são sinônimos. Tem gente que força a barra para criar, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Não é, irmão. Se você lê o evangelho, tem hora que ele usa, por exemplo, o Mateus cita reino dos céus, Marcos, Lucas e João, no mesmo contexto, diz reino de Deus, o mesmo assunto. Então não pode ser diferente. Agora, há de fato restrições aí, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes ele está se referindo ao reino de Deus e não se refere ao milênio. Como nós sabemos disso? Quer ver? Jesus diz assim para Nicodemos, Nikos, demos. Demos é povo em grego, e Nikos é vitória, vitória do povo. O nome de Nicodemos, o príncipe judeu, quando dialoga com Jesus, e Jesus fala, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, então isso é uma perspectiva bem espiritual, né? Porque ele está se referindo aos céus, né? Algo santo. Agora, aqueles judeus, por exemplo, que vão entrar no milênio, provavelmente eles não nasceram de novo, mas entraram no reino também. Dentro de uma outra, se conseguir passar a grande tribulação, muitas nações entrarão no reino, mas não nasceram de novo, olha aí. Então, a expressão ali não dá para entender que seja o milênio. Ele está se referindo ao céu. Aí precisa nascer de novo, que é o corpo glorioso. Então,
ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse caso, seja ele chamado reino de Deus ou reino dos céus, refere àquele reino do alto. O céu, onde quando nós formos arrebatados, toma um aspecto do reino de Deus. Então eu tenho que ficar bem atento para o contexto da Bíblia. O fato de Marcos, Lucas e João dizerem reino de Deus, enquanto Mateus insiste no reino dos céus, essa expressão, indica simplesmente que são expressões sinônimas. Há muitos aspectos aí que você tem que estar atento. Embora a Bíblia parece que direciona, normalmente ela está falando sobre o reino milenal, ou reino de Deus na terra, existem outros aspectos da palavra reino. Assim podemos dizer que ele está entre nós. Olha só, Lucas 17, 21. O reino de Deus está entre vós. Então ele está falando o quê? De elementos espirituais que estarão presentes no milênio, mas que já estão entre vós. A justiça, o amor, o respeito, a graça, a fidelidade. Então o reino de Deus está entre vós. Então, ainda que seja um reino superior, no qual só entra através do novo nascimento, mas existem elementos presentes em nós. Uma outra expressão que chama atenção é quando Jesus fala assim: o reino não é deste mundo. Olha, não dá a impressão então que não é o milênio? Porque isso não é desse mundo. Mas ele está se referindo em algo que não tem o espírito mundano. Não é desse mundo no seguinte sentido, não tem essa ideologia mundana. Sabe essa ideologia que a gente vê hoje, seja de extrema direita ou de esquerda, seja lá o que for, não tem esse espírito no reino de Deus, é uma outra coisa, tá? Mas igualmente ele fala que é desse mundo, que é o milênio. Está vendo como eu tenho que tomar cuidado para entender os contextos, quando ele se refere à futura lei de Deus que governará todos os povos. Então também é desse mundo. Então, ao mesmo tempo que ele não é, no sentido do espírito do mundo, da ideologia do mundo, ele é porque ele será implantado aqui nesse mundo. Os escritores dos evangelhos não pretendem separar os diferentes aspectos da ideia pelo simples fato de usarem termos como reino de Deus ou reino do céu, como alguns escritores fizeram por conta própria. Não, irmão, quando ele fala daquele reino que eu preciso nascer de novo, ele está falando do reino dos céus. Quando ele fala do reino de Deus, ele está se referindo ao milênio. Não dá para fazer essa separação. Não tem essa separação na Bíblia. Não são coisas diferentes. O fato é que Marcos, Lucas e João nunca usam a expressão reino dos céus. Não usa, é só Mateus que usa reino dos céus. Mas existe um motivo. As diferenças devem ser captadas mais do que uma forma ligeiramente diferente do usual. Eu tenho que ler com cuidado e verificar quando ele está se referindo ao milênio e quando ele está se referindo ao reino dos céus, por exemplo, lá, ao céu, literalmente. Portanto, o uso principal da expressão reino de Deus, ou reino do céu, ou evangelho do reino, de fato ele está se referindo ao reino do Messias. Primordialmente, o aspecto principal é esse, mas também tem outros, né? Então, João, por exemplo, o Batista, a ênfase dele é o milênio. Ele fala de um reino literal. Antes da chegada de Jesus no mundo, antes de Jesus ter nascido, por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, antes de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, antes disso, quando os judeus falavam sobre reino, eles se referiam ao reino literal. Eles não tinham a percepção de outro aspecto nenhum. Eles sabiam que Deus enviaria o seu filho, descendente de Davi, e reinaria no trono de Davi, na cidade de Jerusalém. Eles não tinham a outra percepção. Por isso mesmo que o tema continua enfocando essa ideia, mas só que vai abrindo outros aspectos. Tá? Ainda nesse período, antes do Senhor Jesus, é isso aqui que você vai entender agora por que a expressão reino dos céus. Então, ainda no período antes do Senhor Jesus, os judeus começaram a pensar em Deus em termos transcendentais e deixaram de usar a expressão, a palavra Deus. Eles não usam a palavra Deus. Por ser algo tão grandioso, eles começam a falar o eterno. Vai falar Deus, que nem a gente fala, oh Deus, vai falar o eterno, nesse sentido transcendente, né? Porque é aquele que habita nos céus,
Deus está no céu. Então falar reino dos céus ou falar reino de Deus é redundante. Eu estou falando da mesma coisa. A diferença está no seguinte elemento. Como os judeus não usam mais a expressão reino, a palavra Deus, então usa a palavra céu, que é sinônimo da presença de Deus. Então é uma questão de retórica, por eles não usarem a palavra Deus. Como o evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeu, então se usa a palavra céus ao invés de Deus. Já Marcos, Lucas e João escreve para um público grego. Aí não há esse problema, pode falar Deus mesmo. Ninguém, não pode falar Deus, tem que falar eterno. Isso é uma percepção judaica, né? E a gente respeita, não há problema nenhum. O que não dá é irmão achar que descobriu a América, né? E vem, não pode falar Deus, irmão. Tem que falar o eterno. Aí fraqueza, ele nem sabe o que está falando, coitado. Não tem essa dimensão, como está dentro de um contexto de uma cultura judaica. Assim sendo, a palavra céus ou céu se tornou sinônimo de Deus. Portanto, reino de Deus e reino do céu são sinônimos. O céu é um eufemismo da palavra Deus, ou o eterno também, está se referindo a Deus. Os judeus se mostraram relutantes em pronunciar o nome divino, portanto a substituição de Deus, reino de Deus, por reino do céu, é natural no evangelho judaico de Mateus. Embora então esses versículos subentendem a familiaridade com algum tipo de conceito de reino dos judeus, nós sabemos disso, né? Tudo tem a ver com essa ideia de reino. Nas mãos da igreja, quando o dia do Pentecoste, aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, as palavras, a ideia, evangelho do reino, começa a associar ao arrependimento, à transformação de caráter. Então, na mente, agora desses irmãos cheios do Espírito Santo, eles começam a falar da ressurreição de Jesus. Isso que virá evangelho do reino. Ressurreição de Jesus, do Messias. Arrebatamento da igreja, evangelho. O retorno de Jesus com seus santos. A glorificação dos seus santos. E também a implantação do milênio. Agora a nossa expressão não vai extinguir ou restringir apenas ao reino, ao milênio em si. Mas agora tem uma nova dimensão, um novo aspecto. Agora, esse é o reino pelo qual devemos aguardar, embora não fosse esse o seu sentido original. Originalmente é aquele reino do milênio. Mas agora a gente vem falando da volta de Jesus como aspecto desse reino. O arrebatamento da igreja, ampliou aí a ideia na mão de uma igreja revestida pelo poder de Deus. Então o autor sagrado não entra em qualquer discussão exata sobre o conceito do reino, mas seus leitores farão a ideia do que ele pretende dizer em nosso presente ministério cristão, desde a época da igreja primitiva. Porque você pega os irmãos pregando o evangelho, já é essa perspectiva. Eles não estão mais pregando simplesmente a questão do milênio, embora no final vai dar nisso mesmo, mas está falando, chamando os homens ao arrependimento. Para quê? Para serem salvos. Para quê? Para entrarem no milênio. Quer dizer, no final, o resultado é o milênio mesmo, que é o reino de Deus. Mas nós estamos falando de transformação de vida, de uma perspectiva muito mais ampla, mais lato. Segundo o comentário da Bíblia Pentecostal, basicamente o evangelho do reino se resume em quê? Na mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, arrependimento, da nova vida em Jesus, como realidades disponíveis na morte e na ressurreição do Senhor. Então a igreja é cristocêntrica, diferentemente do povo judeu que só falava do reino, nós queremos um reino, queremos destruir Roma, o reino. Não, nós temos o reino, mas primeiro nós temos que ter um relacionamento com o dono do reino. Estão entendendo? Nós temos o reino, mas primeiro eu tenho que conhecer o meu Criador, o meu Senhor. Aqui é o Senhor Jesus. Então a sua ressurreição, a sua mensagem, a sua glorificação. Então é um aspecto diferente nesse sentido. Outro contexto escatológico importante é que o evangelho eterno será pregado após o arrebatamento da igreja também. Mesmo a igreja sendo arrebatado, será pregado o evangelho para quem ficou aqui na grande tribulação. Talvez se a gente quer ficar na grande tribulação, quer ficar para pregar o evangelho, né?
Que simplicidade. Então, após o arrebatamento, durante o período da grande tribulação, o evangelho será pregado também em dois aspectos. Quais? Primeiro, por um lado, anunciará as boas novas de salvação, o advento do Messias, que Jesus é o Salvador, né? Que ele introduzirá um reino de bênção e vai acabar com aquele governo iníquo que eles estão sofrendo, porque a besta está governando na grande tribulação. Mas por outro lado, eles oferecem também algo que nós já experimentamos hoje, que é o evangelho da graça baseado na fé, nos méritos de Jesus. Porque por muito tempo, alguns irmãos, na sua simplicidade, ensinavam que quem ficasse na grande tribulação seria salvo pelo seu próprio martírio. Não, irmão, ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo pelo seu próprio martírio. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus no Calvário. A salvação, só Jesus. Ah, mas e Jó que morreu? Depende do sacrifício de Jesus. Aliás, ele profetizou: eu sei que o meu Redentor vive, e ao terceiro dia se levantará. Isso é uma palavra profética. Abraão foi justificado pelo sangue de Jesus, porque a morte de Jesus na cruz, ela é retroativa. Ela vai para frente, mas acolhe quem morreu na fé. Todos que morreram na esperança do Messias, Abraão viu o meu dia e se alegrou. O que vocês acham que é isso? Então a salvação, a morte de Jesus na cruz, o sangue que ele derrama na cruz, retroativamente salva os patriarcas, os profetas que morreram na fé. Mas também nós que cremos, e nós somos privilegiados. Nós não podemos rejeitar essa grande salvação. Por isso, se você está nos acompanhando e ainda não teve uma experiência com Jesus, confesse o Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Confesse a Jesus, confie em Jesus, evoque o sangue de Jesus para te purificar, e você será uma nova criatura e fará parte então desse reino. Glória a Deus, dessa esperança. Você pode ler Apocalipse 14, 6, 7. A última parte do versículo, a parte B, diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender significa algo como pensai de modo diferente. Nós cristãos pensamos de modo diferente do mundo, irmão. Esse negócio de cristão pensar igual ao mundo, você é do mundo. Ainda o pastor Jarbas, na última sexta-feira, falou sobre servir Deus ou a Mamão. Deus ou o mundo. O sistema ou Deus. Ah, não tem jeito, irmão. Não vai querer acomodar as ideologias do mundo. Agora, o que mais me admiro é gente ser seduzida pelo mundo. Por quê? Porque o mundo ele é criado por homens, ideias ideológicas. A maior parte desses grandes homens, grandes filósofos, irmão, não vale uma pipoca a vida moral deles. Pega a vida desses grandes líderes, analisa a biografia deles, você vai ter uma surpresinha. Até Lutero, o grande pai da Reforma Protestante, dá uma analisada na biografia deles. Vá querer acreditar em homens, em ideologias do mundo para ver a decepção que será. Agora, Jesus em tudo foi provado, mas nunca pecou. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o homem perfeito. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então não perca tempo, pode estudar. Eu mesmo gosto de estudar, mas não fica com invençãozinha, com gracinha, com filósofo não, hein? Porque se for ver a biografia dele, você desanima na hora. Tá? Aliás, tem gente que faz isso só para pecar igual essa gente, né? Tem essa ainda. O próprio Freud, extremamente problemático, falou nisso, né? Arrepender significa algo como pensar de modo diferente. Nós cristãos temos a mente de Cristo. Nós não pensamos segundo o mundo, irmão. Nossa mente é uma mente dirigida pelo Espírito Santo. Então, crer é o lema do nosso ministério. É o nome aplicado à mensagem a ser crida que vai estabelecer o reino. A mensagem de Deus. Crer, acreditar, confessar. A palavra grega evangelho é uma palavra composta de duas. Boa mensagem. Essa é a ideia. Originalmente, a palavra evangelho significava apenas recompensa dada ao mensageiro. A boa, né? Por isso que é a boa notícia, né? Você recebia uma recompensa. Mas com o tempo ela passou a ser simplesmente a ideia da boa notícia, boas novas. A palavra por si só significa simplesmente boas novas. Mas aí vem a pergunta, boas novas sobre o quê?
Bom, isso depende do que nós estamos falando, né? Porque tem muita gente que fala, irmão, me deu uma boa nova, mas não é evangelho. Só porque ele teve um aumento. Irmão, ganhei um cacho de banana sem agrotóxico. Sem agrotóxico. Então é uma boa nova, mas não tem nada a ver com o evangelho. Irmão, arrumei uma varoa. Olha que fraqueza. Olha que bênção, né? Arrumei uma namorada. É uma boa nova, mas não tem nada a ver com o evangelho. Então depende do que você está falando. Evangelho é poder de Deus, é a palavra de Deus. Aí sim, eu li a Bíblia, isso é evangelho, é poder de Deus. Amém, irmãos? Então vamos avançar. Essa lição fala sobre Deus como rei de todo mundo. Deus é o grande rei, o governo de Deus. Ele domina sobre tudo, Salmos diz isso. Deus sobre o reino governa soberanamente. Ele é o nosso rei. E nessa lição a gente vai apresentar esses aspectos do reino de Deus e a igreja. A igreja é vista como parte, como um elemento, como um aspecto desse reino. Mas não pode dizer que a igreja é o reino de Deus. Não, não é. A igreja é um aspecto, não é o reino. O reino é muito mais abrangente. Então, a natureza do reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Deus é o rei do universo. Tanto é que na oração hebraica, lá no muro de Jerusalém, ou na sinagoga, os judeus estão orando lá, Baruch Hashem Adonai Eloheinu melech haolam. Então, bendito seja Deus, o rei do universo. Olha só a ideia que Deus é o rei do universo. O salmista diz, Deus é o rei de toda a terra. Está lá no Salmo 47, verso 7. E da mesma forma, o profeta Daniel afirma que Deus domina sobre todos. Aliás, eu gosto muito do livro do profeta Daniel, porque parece que ali em Daniel é que os judeus passam a ter consciência de que Deus é o Deus de todos os povos. Porque parece que antes do exílio, com raríssimas exceções, o povo judeu tinha uma ideia de um Deus tribal, o Deus de Israel. Assim como os sírios têm, assim como os fenícios têm, nós temos também. Não, não é isso. Esse conceito é quebrado, é desconstruído com a diáspora, quando o povo é levado cativo para a Babilônia. Ao invés deles interpretarem que o Deus da Babilônia tinha vencido, Daniel fala, não, foi Deus que trouxe o rei da Babilônia. Aí quebra então a ideia do Deus tribal, e passa a ver o Deus como rei do universo. É o Deus que levanta Nabucodonosor e quebra Nabucodonosor. O Deus que chama Ciro do Império Medo-Persa. É o Deus que chama os macedônios. Então é o Deus do universo. É o Deus que tem tudo sob o seu controle. Então o livro de Daniel é importante para dar essa consciência da universalidade do reino de Deus. Assim, a Bíblia revela um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Qual? Universalidade. Todo o universo. Por isso que a gente fala que a igreja é universal. Ou que o termo que ficou conhecido no mundo, catolicós, que veio como igreja católica, mas a ideia é a universalidade. A palavra catolicós no sentido de universalidade. Ou eucumenos, que vem a palavra ecumênico, a ideia de todo mundo habitado. Essa é uma ideia de universalidade. É claro que as palavras hoje mudaram, os conceitos mudam. As palavras não têm outro significado. Tá? Deus é o rei universal. E como tal, ele tem o domínio absoluto. Que lindo que a gente canta, né? Tu és soberano sobre a terra, né, pastor Hermes? Sobre o céu tu és Senhor, né, irmã Berenice? Absoluto, não é? Essa é a ideia, o Deus que reina sobre toda a humanidade, sobre os governos. E nós cremos em um Deus que intervém na nossa história. Porque tem gente que acha que Deus criou o mundo, ele é ateísta, ele crê em Deus. Mas ele acha que Deus criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Isso é uma invencionice humana. Deus não perdeu o controle. Eu olho para o profeta Isaías, sabe o que eu leio? Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso é Deus falando. Olha a dimensão do seu reino. Então Deus, ele intervém sim. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do domínio do rei, do grande Senhor, o nosso Deus. 1.2, a soberania divina e os acontecimentos no mundo.
A gente observa, né, o curso do mundo. E às vezes a gente tem a impressão que parece que Deus não está nem aí com o que está acontecendo. A maioria das vezes o homem age assim por um motivo, um defeitinho que nós temos. Não obedece a Deus, não tem temor de Deus, bane Deus, não quer a Bíblia, não quer nada, quer um estado secular e acabou. Mas a primeira tragédia, cadê Deus? Mas você expulsou Deus, irmão. Foi você que expulsou. Não quer ler a Bíblia, não quer que faz oração na escola, não quer nada. Aí deu um tiroteio na escola, onde estava Deus? Perdi o meu filho. Onde estava Deus? Deus continua no mesmo lugar. É você que afastou de Deus. Mas ele não tem a humildade, porque a soberba, porque a ideia de posse que a ideologia capitalista coloca em nós. Eu quero, eu tenho direito, eu vou tomar. Sabe, esse espírito está presente também na perspectiva espiritual. Então a pessoa pensa, não, Deus continua. O problema é que nós afastamos dele e depois vai ver com a maior cara de peroba, pondo a culpa em Deus. Cadê Deus? Onde estava Deus? Eu que pergunto para você, por que você não estava de joelho no chão? Por que você não estava com a comunhão? Cadê a sua comunhão com Deus? A pessoa nem ora e acha que tem autoridade moral e espiritual para falar onde estava Deus. Dá até dó, né? Então um Deus que não tivesse o controle não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja o responsável por certos atos. Não, ele te dá a oportunidade de fazer escolhas. Você escolhe. Aliás, tem um monte de gente que faz escolha errada, depois quer pôr goela abaixo a situação, irmão. Foi você que escolheu, não fui eu. Arque com as consequências da sua escolha. Significa que, embora os homens, e até mesmo Satanás, os demônios, tenham liberdade. Por exemplo, a Bíblia diz que um espírito, a nossa tradução fala que um espírito da parte do Senhor atormentava Saul. Ou Shaul, o rei de Israel. Saulo. Na verdade, esse espírito não era da parte como a gente pensa. É um espírito que tinha a permissão, um espírito mau que tinha a permissão do Senhor para atormentar a Saul. Aí tem gente que pensa que o espírito vem literalmente do Senhor. Não, é que Deus permitia que um espírito mau atormentasse Saul. Então cuidado na sua leitura muito rápida aí da Bíblia. Então Deus permanece com a sua soberania, Deus domina sobre todos, por isso Ele é o Rei do Universo. 1.3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Isso é fundamental na teologia. Se você não souber separar as coisas, sua teologia está completamente equivocada. As igrejas católicas, muitas delas, a maioria, as igrejas reformadas, presbiteriana, holandesa, tudo, pensam que Israel foi rejeitado e que agora a igreja é o novo Israel. Um equívoco terrível. Precisam ler mais Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou Israel, então tem que separar, irmão, o que é igreja, mas nós não somos Israel espiritual? Somos espiritual, mas não carnal. O Israel carnal é aquele que guarda o sábado. O Israel carnal é aquele que faz a circuncisão. O Israel carnal é aquele que faz a festa do Pessá, da Páscoa. É aquele Israel lá que está em guerra contra os terroristas do Hamas. Esse é o Israel carnal. E nós somos Israel espiritual. Quem que é o nosso sábado? Jesus, nós descansamos em Jesus. Quem que é a nossa circuncisão? É o novo nascimento, é feito no nosso coração. Quem é a nossa Páscoa? A Santa Ceia do Senhor. Esse é o Israel espiritual, irmão. Então não confunda as coisas. Nós somos o Israel de Deus, mas espiritual. O material. Mas então é possível uma pessoa ser dos dois Israel? É. Se ele é judeu e também é crente, então é dos dois. Tá? Então o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Separa isso, irmão. Senão você vai falar um monte de abobrinha como esses crentes estão falando aí no Facebook e na internet. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele. Israel foi chamado como reino sacerdotal. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, as 12 tribos, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o quê? O governo teocrático. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha um propósito, através desse reino, abençoar todos os povos. Esse era o objetivo de Deus. Sabe por que Deus escolheu Israel? Para abençoar todos os povos.
Por isso que Deus escolheu Israel. Podia ter escolhido um povo mais sofisticado, né? Porque não escolheu os egípcios? Meu Deus, criaram a pirâmide e tal. Olha a impressão que os egípcios deixaram na história humana. Mas Deus não escolheu os egípcios. Aliás, o próprio Moisés fala, Deus escolheu um povo que não tinha nem nome. Não tinha a menor esperança. Deus escolheu. São coisas de Deus. Deus conhece. Por que Deus escolheu? Escolheu Abraão. Viu o coração de Abraão, que era uma pessoa piedosa. E de Abraão ele fala, todas as nações serão abençoadas através do filho Isaque, Jacó e das 12 tribos. Esse propósito concretiza onde? Na pessoa de Jesus. Todas as nações estão sendo abençoadas ao aceitar o Messias, através da morte expiatória de Jesus, da sua ressurreição para a nossa justificação. Então olha como que é o plano de Deus. 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Agora o aspecto espiritual, a igreja como corpo de Cristo, que leva então os elementos do reino de Deus. Embora o reino de Deus está presente lá no milênio. Então nos evangelhos, nós vemos Jesus chamando a atenção para essa dimensão presente do reino de Deus. Quando ele fala, se eu expulso os demônios, se eu curo, é porque o reino de Deus tem chegado. Mas são elementos espirituais. Ainda não era o milênio, o reino. Isso ocorre em Mateus 12, 22. Quando Jesus liberta e cura aquele endemoniado, mudo e surdo, né? Ele é restaurado. Então ele fala, se eu expulso os demônios, porque é chegado o reino dos céus. Esse fato extraordinário, claro que provocou ciúme e ira dos fariseus, até porque eles não entendiam esse aspecto do reino dos céus. E aí o que eles fizeram? Imagina, você não está expulsando os demônios na autoridade de Deus. Você está expulsando o demônio, aí usaram o nome de uma divindade dos cananeus, que é Baal-zebu, que é o Baal, que tem a cabeça de touro, né? E que ficou associado então à palavra, tudo junto, Beelzebu. Na verdade, esse é o deus das moscas, tá? Dos mosquitos, né? Que era uma das... Assim como tem hoje dentro do catolicismo essa manifestação de Maria em vários locais, no mundo pagão tinha a manifestação de Baal em vários locais. Então o Baal aparecia para os cananeus de um jeito, como cabeça de touro, outro parecia como uma espécie de sereia masculina, e assim ia, né? Que veio até o mito do Minotauro, aquela homem com corpo de homem, mas cabeça de touro, porque o touro sempre simbolizou virilidade, força. Daí a ideia de adorar um bezerro como sendo uma divindade. Esse é um imaginário pagão. A resposta de Jesus é reveladora. Olha só o que Jesus diz em Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mas não significa que eles vão aceitar, que eles estão rejeitando o reino, tá? Nessas palavras do Senhor, vemos o aspecto importantíssimo de compreender a identidade do reino de Deus no presente. Nós estamos, através desse evangelho poderoso, resgatando pessoas que farão parte do grande reino de Deus. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente. Esse aspecto do reino de Deus já estava presente. Nosso Senhor disse que o reino de Deus, então, havia chegado, estava chegando. Logo, esse reino não é subjetivo, ele tem sim, o exemplo somos nós que fomos transformados pelo poder do Evangelho. E Jesus reina em nossos corações, uma perspectiva, né? 2.2, mas aonde está o reino de Deus? Os judeus queriam ver lá em Jerusalém o rei, não, mas cadê? Então o reino de Deus como realidade presente, não está relacionado então nesse primeiro aspecto, numa questão geográfica, da chamada geografia sagrada, né? Jerusalém, né? O monte sísmico, né? Ou seja, cósmico, esse mundo cósmico, a ideia de uma montanha sagrada, não era isso, mas com a presença do Messias. Eles ficaram tão ligados a um reino material que não viram que o rei estava no meio deles. Olha que coisa. Ficaram tão oprimidos por Roma, querendo se livrar dos impostos romanos, da estrutura política de Roma, e não viram que o Messias estava ali do lado deles, o servo sofredor,
Então o reino estava se manifestando ali. Em outras palavras, todas as vezes que as pessoas são salvas, conforme Atos capítulo 2, curadas, transformadas pelo poder de Deus, então nós podemos afirmar que a presença do rei, desse reino, está entre nós. Nesse caso ele não está falando, obviamente, do milênio. Então o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, porque ele é o rei. Se ele é o reino está aqui. Nesse sentido. Só se o rei está aqui, irmão, então o reino está aqui. Mas você vê que a perspectiva aqui é mais lato, mais espiritual, né? Não era o milênio. E a igreja apostólica compreendeu isso e viu que a igreja foi o arranjo de Deus para restaurar os gentios, para salvar os povos. Então, quando Israel não aceitou, e Paulo fala muito bem isso em Romanos 11, quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por causa de vós, mas quanto aos dons, amados por causa dos patriarcas. E aí Paulo em Romanos 11 diz assim: se eles ao rejeitar o Messias, eles abençoaram todas as nações, imagina quando o povo judeu aceitar o Messias. Começa o quê? O reino, o milênio. É exatamente, céu e terra viram a mesma grei. É exatamente, então Romanos 11 é muito esclarecedor. 2.3, o reino de Deus como uma realidade futura, é o milênio. Então não vou ser redundante para os irmãos, porque ele está falando então do reino vindouro, é o milênio. Tá? O milênio é o reinado de 1000 anos, nós estamos falando milênio é 1000 anos, né, irmão? Sobre a terra, faz parte dessa dimensão. Aqui um adendo. O grupo religioso denominado Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Bíblias, popularmente conhecida como Testemunhas de Jeová, confunde o milênio com a vida eterna. Então elas vão na sua casa e mostram aqueles desenhos, o leão, juntamente com o cordeirinho, aí vê lá o urso panda, né? Tudo ali naquele reino. Isso é milênio, irmão. Isso é o que diz o profeta Isaías, mas só que não é, hoje Jesus está salvando, é uma outra perspectiva. Então eles confundem. Aí a senhorinha foi lá em casa e falou: seu Alberto, o senhor não gostaria de morar em um reino aqui na terra, onde, olha que bonito esse urso panda, esse monte de banana, melancia, não é uma coisa linda? Eu falei: é muito lindo, mas eu não quero não. O senhor não quer? Não. Ela olhou: olha Maria, ele não quer entrar no reino. Aí ela olhou para mim: mas, não, eu não quero. Eu falei: o que vai acontecer comigo? Nada, não tem punição. Simplesmente você vai desaparecer, você não vai entrar no reino. Eu falei: agora eu preciso falar para a senhora o que é evangelho. Tem que crer em Jesus. A senhora tem que nascer, nossa, ela levou um choque na hora que eu falei: a senhora tem que nascer de novo. Porque se a senhora não crê em Jesus, não recebeu perdão, a senhora será condenada. É que a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E a salvação veio para te livrar dessa grande condenação. Fechou o materialzinho dela, até logo. Mas foi impactada. Evangelho, irmão. Ficar na terra comendo melancia gigante, eu já como, tem um monte de melancia aí, irmão, para. É coisa de Deus, coisa espiritual, é salvação de alma, irmão. O reino de Deus não é coisas materiais, não é comida nem bebida. Para a igreja, é coisa espiritual, irmão. Vem com história de melancia, que é isso? 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Distinção então entre igreja e reino. Isso que é importante. Nós temos que saber essa distinção. A igreja é o corpo. A igreja é a nova aliança. A igreja é um aspecto do reino. Mas o reino de Deus está por vir na perspectiva do milênio. Tá? Tem que ficar claro isso aí então. E aqui ele vai contar a história desde o antigo pacto. A igreja então expressa o reino de Deus. Expressa. Mas não esqueça que tem o reino de Deus, que é o milênio. Tá? Senão você vai ficar achando que a igreja já é o reino de Deus. Não é isso. É um aspecto do reino, no sentido espiritual, né, de libertação e de transformação. E a igreja é o reino de Deus? Nós temos que pregar o evangelho, que é o poder de Deus, a transformação. Nós temos que pregar o evangelho, irmão, levar. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Olha Atos, capítulo 28, versículo 31, a igreja pregando o reino de Deus, a igreja. E o que eles estavam pregando? Arrependei-vos e convertei-vos, creem no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo é o Senhor.
confesse a Jesus como seu Salvador. Isso é a expressão dentro dessa perspectiva. Portanto, pregar esse evangelho do reino, essa perspectiva do reino, é a missão sim da igreja. A nossa igreja tem que ter essa visão. E Jesus não deixa de dizer essa perspectiva espiritual. Olha, o reino não é desse mundo. Então a pessoa vem aqui querendo me convencer simplesmente a ficar na terra, a viver junto com o panda gigante. Que é isso? O reino não é desse mundo. É uma coisa muito mais transcendente. Não é só essa perspectiva material. E fechando. Por isso, irmão, nós precisamos tomar cuidado com a chamada teoria da prosperidade. Porque de repente a pessoa está contente com posses materiais. E o reino de Deus transcende a isso. Não que não tenha isso, mas é além disso. Então, fechando, nessa lição aprendemos um pouco sobre a questão do reino. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus. Mas ela pode ser considerada até como grande instrumento de Deus para os que vão herdar o reino. Olha que bonito. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé no Senhor Jesus, que nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Olha só, próxima aula é a lição 5. A missão da Igreja de Cristo. 4 de janeiro de 2020, aliás, 4 de fevereiro é a lição de número 5. E eu quero convidar você para vir para o próximo mês, animado para estudar a lição de número 5. Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu vou ter que me retirar, pastor. Hoje é reunião de dirigentes em Vila Padre Anchieta. Deus continue abençoando os irmãos. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.